Programa Brasil Cristão de volta. Nós estamos falando hoje sobre os dons carismáticos de conhecimento. E antes da gente voltar a refletir sobre isso aqui com o Padre Douglas, com a Drica, nós queremos agradecer de todo o coração a você que é sócio da Associação do Senhor Jesus e permite e é usado por Deus para que conteúdos como esse aqui possam chegar na casa das pessoas, possam edificar, possam trazer clareza, crescimento, edificação. Tudo isso é possível através de você, sócio, que é generoso. E Deus nunca se deixa vencer em generosidade. E nós também hoje falamos com você que ainda não é sócio, para que abra seu coração e o Espírito Santo possa tocar você aí, para que você também se torne um sócio desta associação que é do Senhor Jesus e que possibilita a Rede Século XXI existir e levar a palavra de Deus, levar esclarecimento, levar profecia, como nós estamos falando aqui, a tantas pessoas que nos acompanham pelo Brasil todo. Torne-se um sócio. Todo sócio da Associação do Senhor Jesus recebe, tem como a gente mostrar? Vou mostrar aqui, ó. Recebe esta revista aqui, chamada Brasil Cristão. E essa revista, ela é alimento espiritual. Nós já falamos aqui sobre diversos articulistas, né, dessa revista, lembrando Dom Murilo Krieger. Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer Padre Alírio Pedrini, Tácito José Coutinho, Tatá e tantos outros. De fato, nós estamos falando de uma revista de grande excelência. Parece que tem uma mensagem aí sobre isso. Vamos dar uma olhada juntos. Boa tarde, Drica. Eu gosto muito do seu programa. Eu voltei a ser uma sócia novamente depois de muitos anos, graças a Deus. Peço bênçãos por todos na minha família. Eu sou Creuza de Jaguariúna, São Paulo. Olha aí, você que está longe, você que por algum motivo deixou de ser sócio, é tempo de voltar, é tempo de voltar a colaborar. Lembrando que eu acho tão lindo isso, né, Drica e Padre Douglas, que quando São Paulo organiza ele faz uma arrecadação de fundos entre as igrejas para apoiar as igrejas perseguidas. E ele fala da generosidade das igrejas mais pobres, aquelas que materialmente eram as mais deficitárias, justamente elas contribuindo, né? Porque de fato é isso que a gente vê, né? O coração mais desapegado muitas vezes é o coração que é mais capaz de dar. Mais generoso, é verdade. A gente vê isso aqui todos os dias, né, gente? Exatamente. Bom, continuando então falando nossa catequese de hoje sobre os dons de conhecimento, os dons carismáticos de conhecimento. Padre, queria que o senhor fizesse uma distinção para quem está em casa. Não sei nem se a palavra certa é distinção, tá, gente? Mas falasse do profetismo. Né? Porque nós temos aí, dentro da história da nossa Igreja Católica, Deus de sempre falando com o povo. Sim. Eu costumo brigar com Deus às vezes, porque falo, primeiro o Senhor foi lá, criou Adão e Eva, apareceu para ele, estava lá junto. Depois o Senhor começou a falar só na boca dos profetas. Depois que o Senhor mandou Jesus, aí veio os apóstolos, os santos, mas agora o Senhor meio que profecia, o Senhor ficou longe, deixou só por nossa conta aqui, ficar rezando e buscando. Deus saiu. Mas essa é a nossa história dentro da Igreja Católica. Mas existem outras religiões onde o profetismo também, eu não sei se a palavra correta é praticado, ou queria que o senhor distinguisse, né, o profetismo cristão, né, que vem do Espírito Santo, que é Deus se comunicando com o seu povo, de outras formas de profetismo. Vocês vão se lembrar que no programa que nós fizemos sobre dom de línguas, eu usei uma expressão e lá eu expliquei de maneira mais profunda, mas hoje eu vou só recapitular de modo mais breve. Dado antropológico, ou imperativo antropológico. Então, eu dizia que nós temos na Nova Aliança elementos que são próprios da forma humana de fazer religião. É verdade. E que ao longo da história da revelação, Deus não eliminou, ao contrário, ele foi assumindo e purificando e dando plenitude. Aí eu citei o exemplo do sacerdócio, do sacrifício, inclusive no nosso programa das mãos ensanguentadas, aquele dia nós falamos sobre sacrifício, altar, sacerdócio. E lá no dom de línguas eu falei sobre a glossolalia. E como existem outros povos
não cristãos, pagãos, que recorriam a buscavam esse recurso do falar línguas estranhas. E aí depois, na revelação, o Espírito Santo se apropriou disso, purificou e deu sentido. O profetismo, ele também é um dado antropológico. Você não vai encontrar nenhuma religião antiga, né, das pagãs, né, as religiões pré-cristãs e mesmo antes do judaísmo, nenhuma religião que não possuísse elementos oraculares. O oráculo, ele se encontra em todo tipo de religião. Então, está já no imaginário, no subconsciente religioso do ser humano, que as divindades, né, ou a divindade, ela quer se comunicar conosco e nós também queremos nos comunicar com ela. Mas por ela ser uma divindade, ou seja, ela possuir uma natureza distinta da nossa, ela precisa entrar em contato com a nossa natureza através de algum meio, né? A própria religião é um meio. A expressão religião, uma das traduções possíveis, é religar, né? Ou seja, procurar meios para ligar o homem com Deus. Então, um meio. É preciso encontrar meios de comunicação com a divindade. Então, você vai encontrar todo tipo de oráculo, né? Você tinha a oniromancia, que é um termo usado para se referir a oráculos por meio de sonhos. Então, os povos antigos já faziam isso, tentar interpretar sonhos, traduzir sonhos. E perceba que isso também entrou, a oniromancia você encontra no Antigo Testamento. José interpretava sonhos, Deus fala com São José através de sonhos. Daniel, né? Daniel. Então, o nome técnico é oniromancia. Então, você tem a oniromancia, a quiromancia. Os povos pagãos praticavam a necromancia, que era consultar os mortos, e isso era uma prática proibida na Escritura, mas existe, né? Ela foi proibida porque existe. Então, existem vários meios. O uso, a taromancia, que chegou no Brasil por meio de povos que vieram da Europa, que é a consulta de certas cartas. Aquelas mulheres que pegam a mão da gente, lê as cartomantes. Isso, que também é a leitura de mão. Tem um nome também técnico, eu não vou lembrar todos os nomes técnicos agora, mas leitura de mão, leitura de sonhos. Horóscopo também entra nisso aí, entra, não? Que é a astromancia. Astromancia, leitura dos astros. Então, veja, tinha até uma que eu estou tentando lembrar o nome técnico, mas não vou lembrar agora, que era a leitura das vísceras de animais. Eles sacrificavam o animal, eles sacrificavam o animal a uma divindade, então você tinha sacrifícios de animais, e aí aquele animal estava dedicado a certa divindade. Então eles abriam o abdômen do animal e, dependendo do modo como as vísceras estavam dispostas, eles liam ali o futuro, enfim, tinha até isso. Então tem várias práticas, né? O último livro que eu li sobre isso é um livro de teologia, inclusive, sobre o profetismo no antigo Israel e falando sobre os recursos de oráculo que existiam em volta do povo de Deus, porque o povo judeu era cercado de povos pagãos, né? Você tinha os fenícios, você teve os mesopotâmicos, vários povos, e eles tinham as suas práticas de oráculo. Então, o povo de Israel também tem necessidade de se comunicar com Deus. E de ouvi-lo. E de ouvi-lo. Então, Deus vai se servir de meios. Alguns são muito parecidos na sua forma com o de povos vizinhos. Outros muito distintos. Mas o que distingue, no fim das contas, a profecia no povo de Deus para com a profecia em outros povos é o Deus que fala e o conteúdo. Mas o meio, a forma, isso vai variar muito. Inclusive, tem muitos biblistas, né, os teólogos de Bíblia estudam muito sobre isso, e eles defendem categoricamente que em Israel existia tanto a profecia por meio de inspiração, que era mais um discurso, era um modo de ler a lei, então, o modo como se interpretava a lei e se ensinava.
às vezes se interpretava a lei, se olhava a realidade, e você via que a realidade não bate com a lei. Então você criava textos, né, que eram redigidos nos rolos, de papiro, pergaminho, enfim, e aquilo tinha o intuito de exortar o povo. Então era profecia hermenêutica, né, interpretada, isso era um meio. Agora, existia também grupos proféticos, mesmo em Israel, que buscavam obter inspiração divina por meio de êxtase, de estados alterados de consciência. Em Israel havia escolas proféticas assim. Agora, outros não, já era por meio de inspirações mais suaves. Você vê como Elias, por exemplo, Eliseu. Agora, Isaías, né, o proto-Isaías, aquela primeira parte do profeta Isaías, Isaías tinha uma escola profética, se ensinava a profetizar. E isso em Israel era muito comum. E era muito comum no povo de Deus essas escolas proféticas. Se você pegar o livro de Miqueias, se não me falha a memória, você vai encontrar ele no início da profecia dizendo assim, olha, eu nem sou profeta e nem filho de profeta. Eu trabalhava plantando sicômoros, ele diz. Por que ele fala isso? Porque profecia, principalmente na Judéia, né, no Reino do Sul, era uma profissão, inclusive. Existiam os profetas da corte. Você tinha os sacerdotes e você tinha os profetas. Davi tem Natã, por exemplo, que era um profeta do rei. E aí eles iam lá, consultavam só Sim. esses, né? Então uma coisa, o sacerdote era procurado para realizar o culto. E o profeta era procurado para consultar a Deus. Saber se o culto foi agradável ou não. Se Deus quer um culto ou não, entende? Eram ofícios religiosos diferentes. A gente aprendeu na escola, talvez você vai se lembrar. Em todos os povos primitivos era assim. Os índios tinham o cacique e o pajé. O cacique, ele também realizava cerimônias religiosas. Mas o pajé é quem tinha o poder de consultar os espíritos, né, para os índios. Então, o cacique dependia do pajé e o pajé dependia do cacique. Eram ofícios diferentes, né? Em Israel, você tinha os sacerdotes e você tinha os profetas. Agora, entre os profetas também não havia unanimidade, porque você tinha profetas que andavam mais de acordo com a hierarquia, alguns que tanto influenciavam quanto se deixavam influenciar também pela estrutura política em Israel. E você tinha aqueles profetas mais marginais, vamos assim dizer, que batiam de frente tanto com os sacerdotes como contra os reis, e inclusive contra outros profetas. E a esmagadora maioria deles foi martirizada. Sim, morreram mártires. Sim, Jeremias, por exemplo, não existe muito consenso de onde ele morreu. Alguns dizem que ele chegou até a ser levado para o Egito. Sim. Mas é fato que ele foi morto, porque ele irritou. Então você tinha os profetas que irritavam pelo modo e pelo conteúdo, mas você tinha profetas, eu não vou me lembrar agora quem era o profeta, talvez o Fernando ou você, Drica, me ajude a lembrar. O rei Josafá, quando ele vai à guerra, ele consulta um monte de profetas e todos profetizam. Deus está contigo, pode ir à guerra. E aí alguém chega nele e diz, olha, tem certeza que você consultou todos os profetas na nação? Ele diz, olha, tem um que eu não consultei, mas eu nem vou consultar porque sempre que eu consulto ele só me vaticina a desgraça. E se eu não me engano, esse profeta era Miqueias também. Se não me falha a memória, eu posso estar errado. E aí ele vai consultar o profeta e o profeta diz, pode ir para a guerra que você vai ganhar. Mas o rei já sabia como ele era. Eu falei, não, pare de mentir para mim. Você nunca me traz boa notícia. Aí ele fala, pois bem, eis o que diz o Senhor teu Deus. Se fores à guerra, serás exterminado, tu e o teu exército. Aí os conselheiros do rei dizem, 200 profetas contra um, vá para a guerra e vamos confiar no Senhor. Eles vão e perdem a guerra, porque o profeta avisou que eles perderiam. Então, o que houve de errado ali com a Então, você veja profecia que dos 200? Os 200 eram profetas de Israel, mas havia esse problema também, em termos de profecia. A profecia ela não é só um fenômeno, né, um dom. A profecia passa pelo profeta. O versículo 30 de 1 Coríntios 14 diz que o Espírito é submisso ao profeta. Olha, né? Paulo diz isso. Então, é um dom assim, que exige muito
ele é extremamente poderoso quando bem usado e bem recebido. E precisa ter muito mas cuidado. ele exige muito discernimento, por quê? Porque não é só o que foi dito, muitas vezes depende de quem fala, se essa pessoa que exerce o dom de profecia de fato tem uma credibilidade no ofício. Então, eu ouso dizer que a profecia, ela se enquadra na égide de um ministério. Como você tem ministério por cura, ministério de libertação, ministério de pregação. Né, era assim, na igreja primitiva havia o ministério profético. Por exemplo, pregar. Pregar é uma coisa que qualquer cristão pode fazer. Se você estiver em casa e tem lá 3 amigos que querem saber alguma coisa da palavra, você prega para eles ali, você fala, olha, mas a palavra diz isso, aquilo, você já está pregando. Agora, para pregar diante da comunidade, precisa ter ministério. Então, é o diácono, é o presbítero, ou no grupo de oração, são aqueles que são formados para isso, que foram confirmados para isso, não é assim? A comunidade confirma. Então, uma coisa é o dom, outra coisa é o dom elevado à categoria de ministério. Profecia no início da igreja, né, na igreja primitiva, era assim. Qualquer um pode profetizar? Pode, Deus pode usar quem Ele quiser. Só que existem pessoas, na igreja primitiva era assim, existiam pessoas que, por desígnio de Deus, Ele quis assim, são mais usadas nesse dom, e de tão usadas que são, possuem um ministério, elas possuem um ministério profético. Atos dos Apóstolos cita, por exemplo, em 2 ocasiões, um profeta chamado Ágabo. Ele é citado 2 vezes. Em momentos assim, que ele inclusive foi ele que profetizou que Paulo, ao embarcar, se eu não me engano, ali na Ásia Menor, na Acaia, ele seria preso quando atracasse. E ele, inclusive, profetiza com um ato profético. Ato profético é quando a pessoa, ela simboliza a profecia de algum modo estético. Sim. Ele amarra as mãos com um cinto, ele pega o cinto de Paulo, amarra as mãos e diz, eis o que diz o Senhor. E isso lhe ocorrerá assim que desceres da embarcação. E aí todo mundo já pula no pescoço de Paulo e começa a chorar. Ou seja, ninguém punha sequer em xeque, em dúvida, uma profecia emitida por Ágabo, porque ele era um profeta no sentido ministerial. É muito interessante isso que o senhor acabou de puxar, porque nós temos a questão da profecia, o ato profético. Ato profético é uma coisa muito pouco falada no nosso meio, Padre Douglas. O senhor sabe disso. E é o que a gente vê, por exemplo, quando... agora não lembro se é Eliseu ou Ezequiel, quando ele ora por chuva. É Eliseu. Eliseu. E ele se coloca na posição de quem vai dar a luz enquanto ele ora. Sim. É um ato profético. Sim, ou Jeremias, que atravessou a cidade com um jugo nas costas, Exato. carregando a madeira, e todo mundo, esse cara é louco. Sem falar nada. Ele só tem a atitude de fazer aquilo. Isso. Era um modo de dizer, Deus vai fazer isso aqui com Israel, vai pôr um jugo nas costas do povo. O jugo, o peso. E era o peso da dominação estrangeira que viria. Ele estava profetizando por meio de um ato, né? Ô padre, mas aí dentro disso tudo que o senhor explicou, a gente estava tentando trazer para a pessoa saber diferenciar, para o cristão saber diferenciar, né? Quando essa profecia, de fato, ela vem de Deus. Porque dentre todas essas manifestações proféticas, de todos esses modos pagãos ou não, né? Por exemplo, alguém vê lá na internet, fulano de tal, mãe não sei o que lá, falou que ano que vem fulano vai ser o novo presidente, sei lá, coisas desses, vai cair um avião. As pessoas acreditam nisso. Eu lembro, né, que a minha mãe ia na casa de uma mulher lá, a mulher lia, a minha mãe acreditava lá no que ela falava ali, que leu a mão dela, falou isso e aquilo. E algumas pessoas falam, nossa, falou tudinho que era verdade. Como é que é isso? As pessoas precisa ter cuidado, porque forças malignas podem também falar de coisas passadas e presentes. Sim. E elas podem forjar coisas futuras. Então, sei lá, a pessoa em determinada religião chegar em você e dizer, olha, se você não fizer isso, isso aqui, você vai ficar doente. E aí, de repente, você não faz e fica. Bom, o demônio, ele pode causar enfermidades. E tudo para gerar na pessoa credibilidade naquelas práticas, né? Exatamente, prendê-la no erro. Então, é muito perigoso. Nós, cristãos, cremos em revelação, né? Revelação tanto com R maiúsculo como com R minúsculo. Você tem
a revelação cristã, que é Jesus Cristo e a doutrina, e as revelações que são profecias, palavras de ciência, etc. Nós cremos. Agora, nós jamais damos consentimento como sendo palavra digna de fé, se não vier do Espírito Santo de Deus. Então, na mãe fulana de tal, né, mãe de santo, pai de santo, essas pessoas confessamente realizam os seus oráculos inspiradas em espíritos outros, que não o de Cristo. Sim. Entidades, orixás, etc. Então, certas ou erradas, né, acontecendo ou não, nós não podemos depositar fé naquela fonte. O problema ali está na fonte, principalmente na fonte. E, em segundo lugar, também nos meios, porque os meios de que se serve ali não são os meios dos quais a tradição cristã reconhece como sendo meios válidos. Então, que meios a tradição cristã reconhece como válidos? A locução interior, ou seja, o modo como nós recebemos nos dons carismáticos, uma inspiração interior na mente, ou seja, na alma. Então, por locução interior, Deus fala. Ou por sonhos, Deus também pode falar, embora esse não seja um meio muito seguro. Podemos até falar um pouco mais dele depois. E, em segundo lugar, por meio de outros tipos de revelação privada, como visões, aparições. A igreja reconhece que isso é possível, embora mais extraordinário. Agora, esses meios que nós citamos há pouco, a pessoa que adivinhou na borra de café, adivinhou no búzio, na carta, desculpa, mas não são meios condizentes com a tradição judaico-cristã, inclusive condenados pela revelação cristã. Sim. Então, nunca se deve dar credibilidade a oráculos que vêm desses meios. Vamos ver então mensagem, padre, aqui, ver se tem dúvidas também para que o senhor responda. Quem está conosco é a Simone Vitor. Santa tarde, salve Maria Imaculada, salve. Me chamo Simone Freitas, que belíssima catequese, explicações sobre os dons do Espírito Santo de uma forma tão simples, de modo que aqueles que por não terem o conhecimento, sentem medo e dúvidas, por isso não se abrem a esta graça. Timon no Maranhão. De Timon no Maranhão, olha só. Obrigada, Simone, pela sua participação. Boa tarde, é a Érica quem diz. Meu nome é Érica, estou assistindo ao vivo com vocês agora. Pergunta: não sei discernir ainda qual dom se refere a ver claramente o plano espiritual e sair do corpo em espírito e visualizar purgatórios ou situações que ainda não aconteceram. Mas depois de ver em espírito, a visão se confirma porque acontece no futuro. Quais dons são estes? Vejo tudo isso desde criança. Obrigada pela sua participação, Érica. Tá, existem dois tipos de dons parecidos com esse que a Érica menciona. Existe um dom místico, mas aí já não é carismático, é dom místico, que é o arrebatamento interior, quando a pessoa realmente sai. A pergunta é: você teve uma visão de como se você estivesse fora do corpo ou de fato você saiu? Bom, só dá para saber se tem outra pessoa de fora analisando o fenômeno. A pessoa que sai do corpo em arrebatamento estático, que seria o fenômeno místico, essa pessoa fica sem batimentos cardíacos, ela sofre uma inércia corporal inexplicável do ponto de vista da física, semelhante, por exemplo, àquelas videntes de Garabandal nos anos 60, insensibilidade absoluta. Luísa Picarreta. Luísa Picarreta tinha essas. Então, os médicos pegavam agulha, batia, a pessoa simplesmente não reagia. Isso é um dom místico, tá? Não acredito que seja o caso, porque geralmente, né, no caso da Érica, porque geralmente quando a pessoa ela recebe esse tipo de dom, ela já alcançou certos estágios da via unitiva, ou então é um tipo de manifestação que vem acompanhado com outros fenômenos extraordinários, no caso de uma aparição. E aí fica muito difícil aquilo ter sido uma experiência vivenciada ou vista apenas pela pessoa que recebeu. Geralmente isso atrai pessoas, enfim. Acredito que nada mais seja do que uma visão interior. Deus pode dar a conhecer por locução interior, né? Na oração, na meditação interior,
realidades relacionadas ao céu, ao purgatório? Ele pode. Porque, veja, a revelação nesse sentido, a locução interior, ela nem sempre tem um intuito carismático. Gosto de falar muito sobre isso. Nosso Senhor, Ele estabelece conosco um relacionamento. A gente não pode ser pragmático em relação ao Espírito Santo. Então, Deus me mostra uma coisa. Mas para que Ele mostrou? Nem sempre tem um para quê. Entende? Nem sempre tem. Às vezes é só um consolo de Deus para a nossa própria alma também. Ou Deus buscando consolo. Eu vou mais além. Também. Essa semana nós vamos celebrar o coração de Jesus, na sexta-feira. Então, veja, às vezes Deus procura, diz lá um trecho de uma música que nós cantamos na missa do coração de Jesus, que é parafraseando o Cântico dos Cânticos. Ele procura abrigo nos corações. Ele procura amigos. Quando você procura um amigo, você não divide com o amigo suas queixas, suas dores. Então, Jesus também procura pessoas para dividir suas dores. Então, às vezes, uma pessoa que é amiga de Cristo, que ora, que reza, às vezes Cristo encontra ali um coração amigo e ele vai dividir com ela. Mostra almas do purgatório, mostra almas dos pecadores, situações que estão acontecendo no mundo, pessoas que sofrem, que precisam de oração e que às vezes você nunca nem viu. Por que Jesus está te mostrando? Ele te mostra porque ele é seu amigo, porque ele quer dividir com você. Reze junto com ele intercede junto ao Pai. Reze junto com ele pelos pecadores, pelas almas do purgatório. Nem sempre tem uma finalidade. Eu tenho uma visão aqui, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Você não tem que fazer nada, você recebeu. Nesse caso, né, que eu estou dando, sim. nesse exemplo que eu estou dando, você recebeu, você viu o céu, então se é o céu é uma consolação, como a Drica falou. Deus está dividindo com você uma alegria para consolar a sua alma. Ou, por exemplo, os pastorinhos viram o inferno, que ali já foi uma visão, visualização mesmo, Nossa Senhora mostrou. Mas foi um modo de dividir com eles uma dor dela. Vejam como as almas se perdem. Vejam como muitos vão cair ali. Então, mostrou para edificar eles que viram. E não necessariamente alguém de fora, né? Agora, o conselho que eu dou. Se uma pessoa tem, assim, visões recorrentes disso ou daquilo, o certo é ter um diretor espiritual. Não é assim pelo programa de TV que eu posso te dar a definição pontual do que você vive e de qual a finalidade pela qual Deus te mostra. Precisa ter um diretor espiritual para auxiliar. Padre Douglas, tem muita gente que é abordada por outros, né? Que quando tem esse tipo de experiências, fala, você tem mediunidade, você é médium. Verdade. O que o senhor diz com relação a isso? Há uma distinção muito clara entre o conceito de mediunidade no espiritismo kardecista, principalmente, e o conceito de dons carismáticos para nós. Se você pegar o livro dos médiuns, que foi escrito por Allan Kardec no século XIX, ele deixa claro que mediunidade são habilidades que a pessoa tem, segundo a perspectiva espírita. Habilidades que a pessoa tem e que foram dadas a ela, né, pela lei de ação e reação, ela traz aquilo nessa sua reencarnação como um modo de poder evoluir, né, fazendo uso daquilo. Então, é uma habilidade que está na pessoa. Ela tem aquela habilidade. Isso para o espiritismo. Isso está totalmente em oposição à definição de dons carismáticos, porque o dom carismático não é uma coisa que a pessoa tem nela. Ela não tem o poder de lançar mão daquilo a hora que ela quiser. Entende? O médium, segundo a concepção espírita, tem. Então ele usa, ele aciona, porque é uma habilidade, é um dom que está nele. Agora, por exemplo, uma pessoa que tem o dom da profecia, mesmo em nível ministerial, na definição que eu dava há pouco, existem pessoas que são mais usadas do que outras neste dom. Ainda assim, essas pessoas não têm o poder de arrancar de Deus uma profecia para você a hora que ela quiser. Ainda existe muito isso no nosso meio. Eu passo muito por isso. As pessoas me procuram
pedindo oração ou atendimento. Uma vez, vou contar essa história para vocês, veio uma senhora de Cuiabá, olha que eu moro longe, eu moro aqui em São Paulo, ela pegou um voo de Cuiabá. Cuiabá é longe, viu? É longe. E veio para minha paróquia em Jandira, na esperança de que eu ia rezar e eu ia ver alguma coisa para ela. Como se eu fosse um médium, entende? Nessa definição que o Fernando apresentou há pouco. Eu disse, minha senhora, mas tem tantos bons padres em Cuiabá, eu posso indicar alguns para a senhora. Eu mesmo tenho amigos em Cuiabá. Excelente. Não, tem que ser o senhor. Pois ela veio, eu orei, impus a mão, eu conversei, aconselhei, tudo que eu pude fazer como padre, mas, sinceramente, Deus realmente não mostrou nada. E tenho certeza que ela não deu viagem perdida, porque eu pude atendê-la, ela fez uma boa confissão, mas eu acredito que ela tenha saído decepcionada, porque ela achou que eu tinha um poder de ver alguma coisa. Meu irmão, minha irmã, nenhum de nós tem poder em nós. Deus é quem tem poder e Ele fala o que Ele quer, quando Ele quer. Nós não podemos arrancar de Deus uma revelação. Fica claro, então, que esse conceito de mediunidade, para nós, é incompatível, completamente incompatível com o cristianismo. Totalmente. Não existe isso no nosso meio. Totalmente. Esse é um tipo de conversa que a gente não deve dar ouvidos. Ah, olha, pelo que eu estou vendo, você é... Não é médium, né? Os dons do Espírito Santo podem atuar na vida dos batizados. Algumas pessoas, pelo modo constante com que Deus age por meio de dons, como, por exemplo, o dom da cura, a gente enxerga que existe um serviço, um ministério, né? Mas isso é totalmente diferente do conceito de mediunidade. É você confundir os meios e o fenômeno com a natureza da coisa. Então, eu gosto de usar sempre esse exemplo. Choro define, lágrimas definem a natureza? Não, porque uma pessoa pode chorar de raiva, chorar de tristeza, chorar de alegria. A natureza dessas lágrimas pode ser variada. Então, a pessoa olha um médium espírita e diz, nossa, mas ele tem o dom de ver coisas. Que legal, na igreja também tem. Então é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Isso é de uma ignorância absurda. Você comparar e dizer que um médium tem dons carismáticos. Ou que os carismáticos têm dons mediúnicos. Não, a natureza é totalmente distinta. O contexto é totalmente distinto. Você está se atendo ao fenômeno, né? Aquilo que pode ser visto. Então vamos nos lembrar de que os fenômenos, eles podem ter uma carga antropológica, a gente está o tempo todo falando disso, né? Importante isso. Né? Línguas tem na igreja, no cristianismo, mas também tem línguas estranhas no xamanismo, tem línguas estranhas nos oráculos gregos, então cuidado, né? Nem tudo que reluz é ouro, diz o ditado. Oráculo, oráculo tem na igreja cristã, mas também tem fora, então cuidado. Curas tem também. até no Matrix. Até no Matrix. Então, muito cuidado em reduzir toda uma realidade ao fenômeno. Eu não sei, eu posso fazer outra pergunta, Por Drica? favor, a gente vai para o intervalo, se quiser fazer, Fê, na volta ou agora? Eu vou introduzir, eu queria que o senhor fizesse a distinção do dom profético do Antigo Testamento. O que mudou em Jesus? O que muda em Jesus? Que realidade nova nós temos agora de profecia e que toca a nós, porque nós estamos no tempo da graça, nós estamos nos dias do Messias. Sim. Então, é essa a pergunta. Próximo bloco. Próximo bloco, né? Então, vamos fazer intervalo, depois também tem mensagens para a gente ver e a gente continua enviando a sua mensagem para o padre. Aproveita que ele está aqui para responder para você nesse dia de catequese sobre os dons de conhecimento, dons carismáticos de conhecimento. Já já a gente volta.